Nós vamos agora iniciar uma nova série de estudos. Eu convido aí você a abrir comigo lá o texto de Êxodo. Hoje eu inicio uma série nova a respeito dos 10 mandamentos. Quando nós estávamos estudando o livro de Êxodo, nós demos uma aula, Lucas e eu, a respeito dos 10 mandamentos. E aí então os irmãos pediram para que isso se tornasse uma pregação. Eu fiz essa pregação. Eu dividi os 10 mandamentos em 2 grandes blocos. No primeiro bloco eu falei de amar a Deus, os mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados ao próximo. E aí eu fiz algumas aplicações naquela ocasião. E aí choveu muitos comentários pedindo para que eu falasse de cada um. Então eu vou começar hoje, vou iniciar hoje e vamos seguir aí uma jornada de 10 estudos. Talvez alguns mandamentos a gente coloque 2 mandamentos em um culto só, por exemplo, em um momento só. Vamos ver se dá para fazer isso, mas eu quero então mostrar a atualidade dos 10 mandamentos, tá bom? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3, tá bom? Me acompanhe na leitura, eu espero um pouquinho para você encontrar o texto aí. Enquanto isso eu dou uma olhadinha aqui no chat, muitas mensagens aqui para a Rose e para o Fábio, né? Graças a Deus, eles verão essas mensagens e sentirão o carinho da nossa igreja, tá bom? Eu estou então em Êxodo capítulo 20, de 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante do Senhor, diante da Tua palavra, oramos pedindo a Tua bênção, oramos clamando a Tua voz, e que o Senhor, o Deus, fale conosco nessas reflexões a respeito dos 10 mandamentos. Nós cremos que essas palavras caíram muito bem nos ouvidos do povo que ouviu naquele primeiro momento, e também nós cremos que essas palavras cairão bem nos nossos ouvidos, se assim o nosso coração estiver inclinado para aprender mais e mais do Senhor. Permita, ó Deus, que nós nos aproximemos mais do Senhor e da Tua palavra, estudando os 10 mandamentos, e que nós não os tenhamos decorado em nossa cabeça, mas que esses 10 mandamentos sejam verdades para nós, para a nossa igreja. É a nossa oração em Jesus. Amém. Estamos diante aqui do famoso, 10 mandamentos, dos famosos 10 mandamentos. E basicamente essa expressão 10 mandamentos também é conhecida como decálogo. E aí eu quero explicar essa expressão, porque ela é muito interessante para nós. Deca é uma expressão grega que significa 10 e logos significa palavra. Então, aqui nós estamos diante do decálogo, ou seja, as 10 palavras de Deus, ou como nós costumamos dizer popularmente, os 10 mandamentos de Deus. Então, nós temos aqui 10 orientações clássicas, básicas da parte de Deus para a nossa vida, para o seu povo e consequentemente para a igreja. Nós vamos estudar nessas semanas que se seguem os 10 mandamentos, tá bom? E o texto base que eu estou seguindo, eu já mostrei esse livro aqui algumas vezes, é do Kevin DeWong, e ele fala dos 10 mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer. Esse autor ele diz assim: estudar os 10 mandamentos revela exatamente o que está no cerne da rebelião humana. Nós não gostamos que Deus diga o que podemos e o que não podemos fazer. Então veja, esse autor ele coloca essa realidade diante de nós. Estudar os 10 mandamentos é muito conflitante para nós, porque aqui nós temos o cerne da rebelião
opinião humana, nós não queremos receber ordens de Deus, nós não queremos que Deus fale aquilo que devemos ou não fazer a respeito da nossa vida. Então, estudar os 10 mandamentos nos ajudará, irmãos e irmãs, a entender os planos de Deus para as nossas vidas e irá nos libertar desse conceito mudando e pós-moderno que diz que o certo e o errado dependem daquilo que você decide por si mesmo. Certamente você já ouviu isso. Não, é você que escolhe. Você não precisa de orientações, você não precisa de mandamentos que venham dizer aquilo que você deve ou não fazer. O que você tem que fazer é seguir o seu coração. Decida por você mesmo. E aí nós entramos em um grande conflito, porque o nosso coração deseja coisas que Deus não deseja para as nossas vidas. Então a atualidade dos 10 mandamentos se dá por ser palavra de Deus, e suas orientações se aplicaram ao povo de Deus após a saída do Egito e se aplicam para nós nesse nosso tempo chamado 2022 e nos ajuda inclusive a trilhar um caminho e ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então o que nós pretendemos com essa nova série de mensagens e reflexões? Fazer com que você veja a atualidade dos 10 mandamentos, a relevância dos 10 mandamentos, assim como foi para o povo naquele contexto, assim também será para os nossos dias. Então os 10 mandamentos nos dão orientações, instruções morais e espirituais. É muito interessante isso. E se nós quisermos uma vida sábia diante de Deus, diante dessa sociedade corrompida, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus que vem dos 10 mandamentos. Eu creio que ao ler os 10 mandamentos e ao estudar os 10 mandamentos, Deus falará ao nosso coração. Você crê nisso? Eu creio. Quando eu falei aqui, quando eu ensinei esses 10 mandamentos em 2 blocos, amar a Deus e amar ao próximo, muita gente falou: olha, você tocou, pastor, em alguns detalhes da minha vida que eu não pensava, eu não refletia. Falei, mas já está na Bíblia, então nós precisamos ter essa compreensão. Eu diria até que nós precisamos dar mais atenção aos 10 mandamentos se quisermos ter uma vida no centro da vontade de Deus. Eu oro nesse instante para que a nossa igreja seja despertada e a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã, veja a relevância da Bíblia e veja a relevância dos 10 mandamentos e veja como os 10 mandamentos são importantes, eu diria imprescindíveis, e que os 10 mandamentos merecem a nossa devida atenção, eu diria a atenção cuidadosa. E aí eu fiz uma pergunta: por que nós devemos estudar os 10 mandamentos? E listei aqui algumas razões. Em primeiro lugar, porque há uma ignorância geral. A maior parte das pessoas não sabem a profundidade dos 10 mandamentos. Algumas pessoas até sabem e recitam os 10 mandamentos de uma maneira decorada, mas não sabem as implicações, não sabem visualizar os desafios que nós temos nos 10 mandamentos. Então há uma ignorância geral quando a gente fala, por exemplo, nos 10 mandamentos. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: quando nós citamos o mandamento que diz não matarás, as pessoas já pensam que esse não matarás tem a ver somente e tão somente com a morte física, de você pegar e tirar a vida física da pessoa, e nós esquecemos de outras implicações desse não matarás. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, vai mostrar para nós a gravidade ou a profundidade de como nós podemos matar uma pessoa, e aí tem várias implicações. Por exemplo, não adulterarás, e aí as pessoas interpretam ou lidam com os 10 mandamentos de uma maneira muito literal, e diz o seguinte: não, eu nunca tive uma outra pessoa a não ser o meu cônjuge. E aí Jesus vai dizer para nós que se você passar por alguém e olhar ou cobiçar, você já cometeu adultério. Então veja que essas expressões dos 10 mandamentos para nós são extremamente importantes, e por isso nós não podemos ter essa ignorância geral, não podemos simplesmente conhecer
ou ter decorado os 10 mandamentos, mas precisamos entender como os 10 mandamentos nos desafiam a ter uma vida cristã, porque afinal de contas precisamos lembrar que o centro da nossa vida é o Senhor Jesus. A segunda é uma instrução histórica. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, aqui no nosso país, várias tradições religiosas ensinaram e valorizaram muito os 10 mandamentos e ensinaram o povo a decorar, como eu já disse, mas não explicaram os desdobramentos e as implicações dos 10 mandamentos. Então, por exemplo, tem muita gente que diz o seguinte: olha, eu sei o primeiro mandamento, e o primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, mas a pessoa vive imersa na idolatria. Ela sabe. Ou seja, ela sabe o enunciado, ela sabe até a literalidade do texto, mas não o que o texto está exigindo e desafiando a vida daquela pessoa. Então, há muita instrução histórica, no entanto, há pouca aplicação disso. Em terceiro lugar, uma centralidade da ética mosaica. Interessante que os 10 mandamentos são centrais na ética da aliança mosaica. Então, os 10 mandamentos são leis bases para as demais leis, e isso é muito importante. Inclusive, várias leis são estabelecidas em cima dos 10 mandamentos, e nós precisamos ter essa concepção. Então, a primeira aliança de Deus está estabelecida nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos formam uma espécie de uma base para que as outras leis venham a ser colocadas em cima dessa base, dessas leis que compõem todo o plano de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Em quarto lugar, nós temos a centralidade da ética neotestamentária. Os 10 mandamentos também são especiais e são centrais na ética do Novo Testamento, quando Jesus vai falar, por exemplo, no Sermão da Montanha, e vai usar várias referências dos 10 mandamentos. Então, o que nós podemos entender? Que Paulo, Pedro, Tiago tinham muito essa referência da figura de Moisés e usavam então os 10 mandamentos. Haja vista que o Senhor Jesus disse para nós de uma maneira muito clara: amar a Deus e amar ao próximo, esse é o resumo da lei. Então, toda a lei está resumida nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Tudo isso está aqui estabelecido nos 10 mandamentos. Em quarto lugar, a lei é boa. Infelizmente, nós vemos a lei como algo ruim ou algo punitivo, e não como uma proteção. E se esses mandamentos fossem obedecidos na nossa vida, certamente a nossa vida seria infinitamente melhor. A lei funciona como placas de trânsito que sinalizam qual é o melhor caminho a ser trilhado. Então, o que nós poderíamos ter como concepção de vida é o seguinte: os mandamentos de Deus estão ali estabelecidos para que a gente tenha uma boa orientação na vida. Então, se nós mergulharmos nos 10 mandamentos, nós teremos balizas para colocar diante da nossa caminhada e assim ter uma caminhada reta na presença do nosso Senhor. Dito essas coisas, eu quero então aprofundar um pouco com vocês dentro desse texto, no versículo de número 3, quando o texto diz para nós: não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro ponto, e nessa reflexão quero deixar aqui 2 pontos a respeito desse nosso tema: Deus, somente Deus. Em primeiro lugar, é a adoração exclusiva. Eu afirmo que é possível ser uma pessoa cheia de adoração sincera e ainda adorar um Deus errado. Essa é a razão do primeiro mandamento que nós veremos agora. Se você acompanha os noticiários, você já deve ter visto pessoas muito fervorosas, pessoas bem intencionadas, inclusive, que usam da religiosidade ou manifestam a sua religiosidade de uma maneira muito ativa e demonstram muita sinceridade naquilo que estão fazendo. No entanto, elas estão adorando o Deus errado. Elas estão caminhando em uma trilha que não leva até a presença de Deus. No nosso país ainda diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus, o que é uma aberração, isso é uma mentira. Os caminhos não levam a Deus, há um só caminho, que é o Senhor Jesus. Então veja que quando nós falamos Deus, somente Deus deve ser adorado, e a nossa adoração deve ser exclusiva.
Há então uma razão para que esse mandamento seja de fato o primeiro. Não porque ele é o melhor do que os demais, mas porque esse primeiro mandamento, ele é a base para todos os outros. Veja bem, se você não adora somente a Deus, você não precisa seguir o restante. Então, o que o texto está mostrando para nós é que o primeiro mandamento está baseado naquilo que o Senhor fez pela vida do seu povo, pela vida dos israelitas. Dá uma olhadinha aí no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, Deus nos resgatou, Deus salvou aquele povo, Deus libertou aquele povo, e Deus tem uma reivindicação sobre eles. Eu sou o teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito. Então, eu cuidei de vocês, eu chamei vocês, eu formei vocês como povo. Então Deus está reivindicando essa adoração exclusiva. Então quando o Senhor Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, Ele não está dizendo que há outros deuses, porque essa foi uma percepção que eu tive, e em conversa com várias pessoas no passado, elas falavam o seguinte: olha, se Deus mesmo está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, então o próprio Deus está dizendo e reconhecendo que há outros deuses. E aí eu explico, quando Deus disse que não há outros deuses diante dele, Ele não estava dizendo que há outros deuses, mas que há somente um só Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Israel. O povo de Deus é monoteísta, guardem isso, nós servimos somente a um Deus. O nosso povo, o povo de Deus, adora somente um Deus. Por que adora somente um Deus? Porque só existe um. Isso que nós precisamos entender com esse primeiro mandamento. Por que nós adoramos somente a Deus? Porque só existe Ele e somente Ele é Deus. Os outros são deuses criados pela nossa própria imaginação. Então, o texto de Deuteronômio, por exemplo, lá no capítulo 6, vai fazer um chamado que nós chamamos de Shema. Essa expressão hebraica que diz que o Shema é aquele chamamento, é o chamado do povo à adoração exclusiva ao Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Somente Ele é o Senhor. E o Shema nos chama para escolher o Senhor Deus como nosso Senhor, o nosso Criador como o nosso Deus, o único Senhor, somente a Ele. E nós não teremos outros deuses diante do Senhor, porque somente Ele é o nosso Deus. Não existe outro Deus. Então veja que nesse primeiro mandamento que nós podemos aprender e ter a consciência é o seguinte: não há outro Deus. Se não há outro Deus, somente há outros deuses criados pela imaginação humana, e nós devemos adorar somente o Senhor. E nós escolhemos a Deus porque Ele nos escolheu primeiro. O apóstolo João vai dizer isso, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós adoramos a Deus porque Ele nos tirou da casa da servidão, porque Ele nos libertou lá do Egito, porque Ele é o nosso Criador. Então a nossa adoração é exclusiva, pois há somente um Deus Criador. Os deuses humanos são criados pela mente humana, e assim não tem natureza ontológica, mas o nosso Deus é que estava no princípio criando todas as coisas. E aí nós podemos recorrer e voltar lá em Gênesis 1:1, quando nós ouvimos na palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu e a terra. É interessante que João Calvino, ao interpretar esse mandamento, ele escreveu assim: nenhum outro a não ser eu. Essa é a interpretação que nós precisamos entender. Não tenhas outros deuses diante de mim, a não ser eu, somente eu sou o Senhor. Se verdadeiramente nós amarmos a Deus, não amaremos mais ninguém ou outra coisa do mesmo jeito que nós amamos a Deus. O amor a Deus é exclusivo, pois somente Ele é Deus, só Ele recebe e merece a honra, a glória e a majestade. Somente o Senhor merece o nosso culto e a nossa celebração. Se você se lembrar do início do ministério de Jesus, quando Ele estava diante do diabo, Ele disse: somente ao Senhor teu Deus darás culto. Então nós somos chamados a uma adoração exclusiva, e essa é a primeira questão do nosso tempo aqui.
Será que nós adoramos somente a Deus? Será que Ele é o centro da nossa vida? Será que o nosso amor é dedicado a Ele na nossa integralidade? Será que nós não estamos flertando com outros deuses criados pela nossa imaginação e por tantas outras coisas? O próprio João Calvino vai dizer para nós que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós fabricamos os ídolos do nosso coração. Nós fabricamos os ídolos que mais nos agradam. E aqui nós podemos então pular para o segundo ponto, que o primeiro mandamento vai nos ensinar, é que nós precisamos ter um distanciamento da idolatria. É claro que o tema da idolatria é muito delicado, pois é necessário uma explicação um pouco mais acurada aqui no nosso contexto, porque idolatria, no nosso linguajar, ele já remete àquelas imagens de esculturas, principalmente na nossa cultura brasileira. Sempre nós pensamos em imagens, em esculturas, em figuras, em símbolos, em pessoas pagando promessas, em pessoas venerando, entre aspas, um santo ou algo desse tipo. Mas é claro que idolatria é isso também, mas é muito mais do que isso. Idolatria, de uma maneira simples, de uma forma simples, é adorar qualquer outra coisa e não a Deus. Idolatria é quando nós depositamos a nossa confiança em algo e não em Deus. E aí então nós podemos entender que a idolatria está presente no coração humano por conta da nossa desobediência. E por conta da nossa desobediência, nós julgamos que nós mesmos é que somos os nossos próprios deuses. E aí veja, o que Adão e Eva fizeram? Eles confiaram neles. Eles pensaram que eles é que poderiam dar o rumo, o curso da vida deles. Quer ver? Nós somos tão idólatras pelo nosso próprio ego, que quando a gente vai contar alguma coisa, quando a gente vai falar de algo que a gente fez, a gente não começa com as outras pessoas, a gente começa falando o seguinte, por exemplo, a gente faz alguma coisa, a gente fala assim, sabe quem fez isso? Eu, mais fulano. Então você percebe que uma pessoa ela é egocêntrica, egolátrica, quando ela coloca o eu na frente. E aí nós podemos ver o seguinte, aí tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho um altar na minha casa, mas ela quer que ela seja adorada diante das pessoas, ela quer ser reconhecida diante das pessoas. Isso também é idolatria. Idolatria se dá também nesse contexto onde nós colocamos grande ênfase, por exemplo, nas pessoas. No nosso contexto tem muitas pessoas que veneram seus filhos, idolatram seus filhos. Tem muitas pessoas que idolatram as suas carreiras, os seus diplomas. Colocam lá um monte de certificado na parede e todas as pessoas que chegam na casa, ela vai mostrar os seus diplomas, as suas conquistas. Isso é uma idolatria. Tem muitas pessoas que inclusive idolatram líderes religiosos. Pensam que aquela pessoa, com aquela voz, com aquela oração, é que vai dar o rumo da sua vida. Não sei se você já ouviu essa expressão, fulano de tal tem oração forte. Isso é uma idolatria, você pensar que somente aquela pessoa é que pode orar e pode conversar com Deus e pode clamar a Deus pela sua vida. Isso é idolatria. Nós acompanhamos na nossa sociedade a idolatria do dinheiro, a idolatria do sucesso, a idolatria da felicidade. E aqui nós podemos combater isso. Será que nós fomos criados mesmo para sermos felizes de acordo com esse padrão desse mundo? Será que nós fomos criados para ter e gozar do luxo dessa vida aqui e agora? E será que por conta dessa busca de sucesso, dessa busca por dinheiro, status, uma vida luxuosa, uma vida prazerosa, nós não estamos idolatrando o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar, que nós chamamos na filosofia de materialismo? Será que nós não estamos idolatrando os nossos pets? E eu sei que eu vou apanhar bastante por conta dessa fala, mas hoje o que a gente vê é uma humanização dos nossos pets, dos nossos bichinhos de estimação, e eles vão ganhando contornos completamente diferentes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E alguém vai dizer o seguinte, olha pastor, você está falando que a gente não deve cuidar dos animais? É claro que não.
Está dizendo que a gente não deve ter animais? É claro que não. A própria Bíblia vai dizer para nós que o homem sábio, o homem temente a Deus, ele cuida bem dos seus animais, mas ele não idolatra os seus animais. Nós acompanhamos, por exemplo, nessa sociedade das mídias sociais, pessoas idolatrando influencers digitais. E aí vem Deus e fala o seguinte: não tenham outros deuses diante de mim. Pessoas que seguem outras pessoas de uma maneira cega, a idolatria política, que está tomando conta do mundo, não é somente do Brasil, do mundo. Um dos temas mais comentados nos Twitter da vida, nas redes sociais da vida, é ou se dá em torno da política. E aí nós acompanhamos o nosso cenário mais próximo, né, no contexto brasileiro, essa questão mais acirrada, onde as pessoas ficam defendendo os políticos. Isso é idolatria. Eu fico imaginando, de verdade, se as pessoas gastassem força e energia defendendo o Evangelho, pregando o Evangelho, como fazem com os políticos. E aí a Bíblia vai dizer para nós: olha, não tenha os outros deuses diante de mim. E quantas vezes, nesse contexto brasileiro, as pessoas estão tão cegas, tão bitoladas dentro das ideologias, que ficam confiando mais na figura política ou nas propostas ideológicas do seu partido do que no próprio Deus. Estão idolatrando inclusive o Estado, pensando que o Estado é que vai dar uma boa vida para nós, que o Estado é que vai fornecer confiança, qualidade de vida e tantas outras coisas, enquanto na realidade o nosso espaço de convivência, de instrução é a igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos crer na instituição igreja e não no Estado. Precisamos crer em Jesus e não nos políticos. Precisamos crer em Deus e não na ciência. Agora, com a pandemia, por exemplo, a deusa da ciência, ela veio à tona, ela foi adorada. Nunca se falou tanto na história em prol da ciência. E eu não sou contra a ciência, de maneira nenhuma. Mas tudo que foi dito foi em nome da ciência. E se falava da ciência como se estivessem venerando uma deusa. E se tornou de fato uma deusa em nossa sociedade. Eu me lembro, inclusive, quando estudei em Campinas, tem ainda uma escola. E o nome da escola, sabe qual que é? Culto à Ciência. Culto à ciência. E é isso mesmo. Quantas vezes nós ouvimos que a ciência é que vai ditar os próximos anos da nossa sociedade? Será? Será que nós não estamos idolatrando aqueles que são cientistas? Será que nós não estamos idolatrando até os médicos, no sentido de que eles é que têm o controle da vida, enquanto a Bíblia está dizendo para nós que quem tem o controle da vida é Deus? Será que nós não estamos idolatrando ídolos políticos, ao invés de celebrar, de confiar e devotar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo? Será que nós não estamos idolatrando o Estado, pensando que o Estado é que vai cuidar da nossa casa, da nossa vida e da nossa espiritualidade, enquanto o nosso Deus é que vai cuidar da nossa espiritualidade por meio da igreja, por meio do seu povo? Então veja como esse tema da idolatria vai muito além daquilo que nós pensamos de um ídolo ali no altar estabelecido. Não é isso. Será que nós não idolatramos os nossos jogadores de futebol da nossa seleção brasileira, por exemplo? Ou do nosso time do coração? Convenhamos, nosso país, chamado país da chuteira, o país que ama futebol, nós acompanhamos essa idolatria quando as pessoas deixam de celebrar o Senhor para assistir jogos dos seus times, por exemplo. Ele fala assim: não, eu só adoro a Deus, vírgula, mais o meu time de coração, vírgula, e sigo tão somente nas redes sociais o meu jogador querido, aquele jogador que está fazendo sucesso na Europa, aquele que vai ganhar a bola de ouro. E aí nós dedicamos muito tempo correndo atrás de atletas, de artistas, e a nossa sociedade vive em função disso. A nossa sociedade vai idolatrando um monte de gente. Na nossa sociedade, inclusive, tem gente que idolatra
canais de televisão aberta. É só você fazer uma crítica a determinados canais e você vai receber pancada forte, porque a pessoa, ela chega a idolatrar a figura ou as figuras que comandam a TV aberta, por exemplo, no nosso país. Dia desses eu fiz uma brincadeira em relação a um personagem, uma caricatura de um personagem do nosso cenário brasileiro, da televisão. A pessoa ficou brava comigo. Eu falei, nossa, você está defendendo com unhas e dentes, até parece que ele é o seu Deus. Aí é que ela ficou mais brava ainda. Eu entendi e segurei um pouco a onda, porque as pessoas têm esses ídolos, idolatram tudo. E nós precisamos entender que o primeiro mandamento está dizendo o contrário disso: não terás outros deuses diante de mim. Amados irmãos, é interessante que no primeiro concílio da igreja, lá em Atos, no capítulo 15, a gente tem aquela discussão se a circuncisão dos gentios deve acontecer ou não, e o parecer de Tiago é magnífico. Dá uma olhadinha, Atos 15, 19 e 20, olha o que ele diz: não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Eles se converteram a Deus, eles eram gentios, mas nós precisamos escrever que eles se abstenham das contaminações dos ídolos. O que nós precisamos falar para eles é o seguinte: vocês não podem se contaminar com os ídolos, porque vocês se converteram a Deus. Então veja, na fé cristã, conversão está ligada ao abandono dos ídolos, e os ídolos podem contaminar a nossa fé. Então veja, o que eu estou dizendo: você pode continuar gostando do seu time de futebol, pode, mas você não pode adorar. Você pode seguir nas redes sociais os atletas queridos que você gosta, pode, mas você não pode adorar. E você adora essas personalidades quando você deixa de ouvir a voz de Deus e faz aquilo que eles fazem. Quer ver? O padrão dos nossos adolescentes e jovens hoje é ditado pelos atletas, simples assim. Eles cortam o cabelo de acordo com os atletas cortam. Eles usam as roupas de acordo com aquilo que eles estão dizendo que é moda. Boné, calçado, carro, aquilo que os influencers da vida estão falando que é moda. Agora, nós adoramos somente a Deus, ou precisaríamos adorar somente a Deus e seguir somente aquilo que Deus coloca para nós. Paulo, quando ele vai pregar em Éfeso, ele vê muitas pessoas se convertendo, e Lucas em Atos vai escrever para nós, ou descrever assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos que creram haviam praticado artes mágicas, pegaram seus livros e colocaram diante do povo e queimaram. Então veja, eles tinham a idolatria das artes mágicas. Quando eles se convertem, eles pegam os livros, eles colocam em praça pública e tacam fogo. Agora você imagina você entrar dentro da sua casa, tirar tudo que é da idolatria, colocar no seu quintal, acender o isqueiro e tacar fogo. Eu provo que eu sou cristão, eu provo que eu me converti tacando fogo em tudo aquilo que é da idolatria. E alguém vai falar assim: não, não faz isso não, leva lá no sebo, quem sabe você vai ganhar um dinheiro. A pergunta é: se não serve para mim, não serve para mais ninguém. O que Paulo vê? As pessoas queimando tudo. Interessante que o apóstolo João, quando ele vai escrever e finalizar a sua primeira carta, ele fala o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tomem cuidado com os ídolos, porque os ídolos tiram vocês do caminho de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala do abandono do ídolo e faz essa relação com a conversão lá aos Tessalonicenses, ele diz assim, que aqueles irmãos se converteram de verdade porque eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, enquanto eles estavam na idolatria, eles não estavam adorando ao Deus vivo e nem ao Deus verdadeiro. Então o que é conversão? Abandono da idolatria. Concluo com uma frase do Kevin DeYoung, quando ele diz assim:
Esses mandamentos ainda são mandamentos para a igreja, mas eles foram transpostos com a vida de Jesus e com a vinda de Jesus. Então é na vida de Jesus que a gente percebe que esse mandamento faz todo sentido, porque Jesus não adorou nenhum outro Deus a não ser o Deus Pai, o Deus Criador. Então, após a encarnação de Jesus Cristo, o primeiro mandamento significa dedicar a Cristo como Filho de Deus a nossa adoração, porque somente Ele merece. Jesus Cristo é o nosso único mediador. E aí Paulo vai dizer para nós o seguinte: porquanto há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é, na linguagem do autor aos Hebreus, o resplendor da glória de Deus, a exata expressão da sua natureza. Então, se você quer conhecer a Deus e quer adorar a Deus, você tem que passar por Jesus e adorar a Deus por meio de Jesus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus é aquele diante de quem todos nós nos curvaremos, todos nós nos prostraremos em adoração. Lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele diz: para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Adorar a Deus por meio de Jesus é cumprir o primeiro mandamento. Repito, adorar a Deus por meio de Jesus é cumprir o primeiro mandamento. E alguém vai falar o seguinte: então qual que é a relevância dos 10 mandamentos? É que em Jesus nós podemos cumprir o primeiro mandamento. Quem tem Jesus como Senhor, rejeita os deuses mundanos e adora somente o Pai, pois Jesus nos ensinou a clamar assim: Abba, Pai. Então, adorar a Deus e somente a Deus, de uma maneira exclusiva, é cumprir o primeiro mandamento. E a gente cumpre esse mandamento, esse primeiro mandamento, por meio de Jesus. Não tem como cumprir esse mandamento sem a pessoa de Jesus. Então a expressão de Deus é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Para que você não adore nenhum outro Deus, o que você precisa fazer? Se entregar a Jesus, confessar que Ele é o Senhor e deixar com que Ele guie o seu coração. E quando Ele guiar o seu coração, o que Ele vai fazer? Ele vai levar o seu coração na presença do Pai. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossa igreja e que nós possamos ficar firmes nos 10 mandamentos e aprender semana após semana as lições que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Eu espero que essa mensagem tenha edificado o seu coração e despertado a sua reflexão, e que o Espírito Santo do Senhor continue a falar ao meu e ao seu coração.